Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do Pode Ocupar. No caso aqui, pode ocupar a cadeira, ocupar com a enfermagem. Estou recebendo aqui meu amigo, o vereador Conrado. Na Câmara nós somos 27 vereadores. Os outros podem ficar com ciúme. Mas para mim, o cara mais humano da Câmara hoje, então o coração mais generoso é você, Conrado. Então, talvez por isso o Pode Ocupar está te recebendo aqui com muita alegria. Estou também com o Arthur, que é do Movimento Estudantil, é do DCE, e vai ajudar a gente a bater um papo aqui sobre saúde, sobre SUS. Eu penso talvez na cidade, talvez em Minas Gerais, poucas pessoas entendam tanto de saúde como o professor Conrado. Então, mas eu quero que você se apresente para a gente começar a bater papo aqui. Regino, vamos lá a todo mundo que nos está nos vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro te falar, né, Regino, também obrigado. A gente já está ensaiando vir aqui, já faz semanas, agora deu certo. Agora, nesse exato momento, é praticamente meio-dia. Então, mas a gente está nesse, né, como se diz, né, também esforço nosso de estar aqui para a gente poder, para que a gente possa falar, conversar. Dizer que para mim também é muito bom estar aqui para a gente poder falar de um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre o SUS, a saúde, né, enfim. Muito bom estar aqui, Arthur. A gente já teve em alguns espaços juntos também, falando sobre o SUS, a saúde pública. Então, a gente está nesses espaços, é bom porque a gente trata de SUS, né, saúde, e um termo que eu uso muito é fazer o SUS avançar. E acho que fazendo isso aqui a gente conversa, bate papo, e a gente tira ideia, aquele que está aqui nos ouve, traz para a gente ideia também, enfim. Eu sou enfermeiro, formado pela UFO, formei em 2011, formei pela UFO, e digo que na minha primeira semana de aula eu entendi que a gente tinha lutas de classe da minha área, que eu já precisei entender logo no segundo, terceiro dia de aula ali, quando foi me contado o que era ser, talvez enfermeiro, ser dessa área, enfermagem. Dali eu fui pro DA na semana seguinte, Arthur. Fui pro DA na semana seguinte, fui eleito presidente do DA 2 vezes. Então estive à frente do DA do curso 2 vezes. Ana Nery. Exatamente, que leva o nome de uma enfermeira brasileira famosa, que tem uma história dentro da classe, o DA, o DAN. Eu falo que o DA é um espaço que forma, assim como as salas de aula, os espaços de prática formam também. Então eu falo que naquele espaço do DA forma também pessoas como eu, para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo isso. Dali, mas antes de entrar, Gina, no curso de enfermagem, eu queria ser mesmo, né, também bombeiro. Olha. E a minha mãe não deixou. E ela falou, olha, você pode até ser bombeiro depois, mas você vai primeiro também estudar, faz um curso, forma. O curso que você quiser também, ela não impôs, não. Falou, o curso que você quiser fazer, você faz, mas primeiro você vai ter um título, você vai primeiro também estudar. Estuda primeiro, depois você vira. Né? E eu estava com a inscrição para a prova paga naquela época. E ela não deixou, falou, você não vai nem fazer a prova. E mãe é mãe, né? Mãe é mãe, quando fala, acabou. Não fiz, fui fazer enfermagem que eu, na época, também assemelhei ser mais próximo daquilo que eu queria, não entendi a história, não tem nenhum parente enfermeiro, nem nada, mas entendi que era mais próximo daquilo. E no início do curso já entendi que existia o SUS, e fui entender a lógica do SUS já nas primeiras aulas. E aí, naquilo ali, já deixou aquela vontade de ser dessa outra área, talvez, né? Falou, olha, é o que eu quero fazer mesmo. Entendi essa lógica do SUS. E dali já me apaixonei, falei, é o que eu quero fazer, é o que eu quero seguir. E dali eu formo em 2011, vou para São Carlos, mudo para lá, faço especialização, residência, mestrado, todos voltados para a área de saúde pública. Depois volto para cá, começo a poder dar aula. Dou aula para quem vai fazer também concurso público desde 2014. Dou aula desde 2012. Primeira escola que eu dei aula foi a Escola Técnica, a Estes da UFO, em 2012. E desde então dou aula de leis do SUS, saúde coletiva, saúde pública. Para quem vai fazer prova, concurso público,
é o que eu dou de aula. Então muita gente que está nos vendo até vai falar, nossa, é o cara que lá para mim deu aula de SUS, de leis do SUS. Então toda a parte legal do SUS é o que eu dou, vai fazer o quê? 13, 14 anos de aula. E nesse meio tempo eu também aprendi a poder defender o SUS, que não tem como a gente só entender, a gente precisa também defendê-lo. E aí o SUS entender talvez a saúde como um todo, foi algo que eu fiz. Já fui enfermeiro de empresa privada também, hospital privado, já fui servidor público municipal, já fui servidor público estadual, servidor público, né, também federal, passei pelas três esferas para poder entender um pouquinho de cada uma. E entendo que falar de saúde é complexo, falar de SUS é complexo, porque é um sistema integral, é um sistema para todo mundo, e só essas duas coisas que eu falei já dão um nível muito alto para que a gente possa conseguir na prática fazer isso acontecer. Uma coisa é a gente criar a lei lá no papel, outra coisa é a gente transformar isso na prática para que essa pessoa possa acessar o serviço e possa conseguir acessar dessa forma. Então, enfim, é o que eu mais gosto de falar. Então, falei um pouco de mim. A saúde é uma ideia ampla, um conceito amplo. O SUS também é um sistema grande, robusto demais, mas que é o maior sistema público de saúde do mundo. E todos os dias na Câmara, desde a posse, eu uso esse broche aqui. Todos os dias eu tiro e coloco ele em todo blazer que eu uso, porque de fato eu carrego comigo ele. Ele e a lâmpada da enfermagem aqui, ó, são os dois broches que eu uso todos os dias, para que a gente nunca esqueça do que a gente defende, né? Se precisar olhar para baixo, a gente olha e a gente lembra por que a gente está ali fazendo isso todos os dias. Muito bem, vou passar para o Arthur se apresentar, mas você esqueceu de falar que hoje é o Dia Mundial da Saúde, e é por isso que nós estamos perdendo o almoço hoje. Exatamente. Você falou, o programa é gravado, mas vamos gravar no dia por conta do seu almoço, a relação com isso. Né? 5 de agosto, Dia Mundial da própria saúde. E é por isso que a gente está aqui, para a gente poder falar sobre saúde, sobre a ideia de saúde, conceito de saúde, direito de saúde e sistema de saúde. Muito bem. Arthur, então? Para mim é uma honra, né, agradecer o convite. Sou estudante da UF, né, curso de biomedicina. Estive, né, no Conselho Municipal de Saúde no mesmo período que o Conrado, né, normalmente muito aprendizado nos últimos 2 anos, onde eu estive como titular no Conselho Municipal de Saúde, representando os estudantes. E acho que é muito importante essa iniciativa do Higino, né, que é um grande vereador da luta por moradia, né, de regularização fundiária urbana, de tantas temáticas, e que tem se interessado pela saúde, né, tem acompanhado, cobrado o executivo nessa área e entende a importância, né, de se levar a infraestrutura do SUS para as periferias, né, e o atendimento integral, principalmente o atendimento básico à saúde, né, para as periferias, que é complexo nas nossas cidades. Vamos entrar nesse tema mais para frente, né, Conrado? Então, continuando a minha apresentação, é uma honra estar aqui com 2 vereadores, né, muito bem conceituados nas suas áreas, e a minha área, que é a área de atuação também na saúde, né, a gente pôde, também passei por essa perspectiva do movimento estudantil, né, fui 2 vezes eleito presidente do diretório acadêmico da biomedicina, né, o Luiz Pasteur, e a gente conseguiu fazer um trabalho, né, com nossos colegas de faculdade, levando um pouco de conscientização de classe, né, um pouco de o porquê que o profissional de saúde tem que entender de política, tem que ter noção dos seus direitos, tem que brigar pela sua classe, né? Acho que os enfermeiros deram um show de política nos últimos anos, que a biomedicina tem que aprender. Acho que algumas classes da saúde são muito organizadas, né? E outras que são mais novas precisam procurar seus direitos, organizar seus sindicatos, suas associações, né? A biomedicina tem conselhos federais, mas a enfermagem realmente dá um show na política nos últimos anos. Eu acho que o Conrado tem uma grande participação disso aqui a nível municipal e nacional. Então, os profissionais da saúde precisam entender, né, que
sua atuação, né, ela perpassa por tudo aquilo que todas as áreas estão envolvidas, né? A luta de classes, né, os direitos trabalhistas, né, a terceirização da saúde e a própria perspectiva, né, de como que essa pessoa, né, esse profissional, esse ser humano, e se insere na sociedade e tem sua perspectiva, né, de direitos e deveres, como que ele entrega, né, para a sociedade aquilo que foi entregado a ele, que foi o conhecimento, né, um conhecimento científico que é passado aí de mãos em mãos e livros, né, através dos tempos, e que a gente tem que ser muito grato pelo momento atual que a gente está, né, pelo financiamento do SUS, pelas condições que a gente tem hoje de trabalho dos profissionais, que a gente não pode perder isso, né? Então a perspectiva da gente atuar no movimento estudantil, principalmente na área da saúde, de diálogo, né, de dialogar com todos os estudantes, todos os profissionais, independente da ideologia, demonstrar para esses estudantes, né, e para esses profissionais também, com os professores, da importância da defesa do SUS, da importância da conscientização desses trabalhadores para que todo mundo consiga caminhar e avançar de mãos dadas, nenhuma classe fique para trás, né? Acho que essa é a perspectiva nossa, sim. Muito bem. Não foi retórica quando eu falei que eu acho que você é um cara que tem uma alma boa e tudo, é de verdade. E quando você fala que você queria ser bombeiro, depois você virou enfermeiro, são duas profissões que cuidam das pessoas, sim, né? Então eu quero perguntar para você, antes de a gente entrar em perguntas mais elaboradas, por que você escolheu como segunda opção? Você explicou um pouco. Se você acertou, você falou que não, foi bom ou você preferia ter feito lá para bombeiro? Não. Você ainda quer ser bombeiro? Como é que é? Me conta aí. Acho que a escolha da enfermagem foi muito assertiva. Se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria do mesmo jeito que eu fiz. Acho que você ser enfermeiro é algo que é nobre, sabe, Gino? É você poder, né, também cuidar o templo do Espírito de Deus, como diz Florence, que é uma enfermeira que a gente tem como enfermeira que é a principal enfermeira da história da enfermagem no mundo. Você poder olhar, né, também, você poder, né, também cuidar, você está desde a hora que nasce, a hora que morre. E assim, quando eu falo estar, é porque somos nós que estamos, nós enfermeiros que estamos. Nós somos uma classe, saúde, com várias áreas. O Arthur está aqui falando em nome de uma outra área, e nós somos muitos dentro dessas áreas. Nós somos pelo menos 26 ou 27 áreas da saúde como um todo. Médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, biomédico. E eu tenho por todas as áreas um enorme, como se diz, né, Gino? Cada um dentro da sua área também, eu tenho por todas elas também respeito enorme. Mas eu preciso falar da minha, né? Que a minha somos nós que estamos. Eu lembro muito, e aí para poder explicar quando você me fala isso, se eu acho que olhando para trás, né, vale ou não a pena. Quando a gente teve o caso de Covid número 1 nessa cidade, quando a gente teve o caso número 1 de Covid nessa cidade, ele chega para mim lá na empresa privada que eu era o enfermeiro-chefe. E aí, quando esse caso chega, a gente já tinha treinado no que a gente era possível treinar, a gente não sabia direito qual que era o tipo de vírus que a gente tinha. Era uma coisa muito ainda... A gente não tinha dados, então a gente estava muito jogando no escuro ali, sem saber direito o que a gente tinha em mãos. Mas a gente treinou a equipe no que a gente podia treinar. E chega o caso número 1. E chega o caso número 1 pra gente, nessa empresa privada, o caso número 1 da cidade. E aí, isso era 7 horas da noite, eu já tinha ido embora para casa, esse caso chega lá no PA, o pessoal me liga e falou, Conrado, a gente tem um caso suspeito no PA. E aí eu falei, é novo. E a gente tinha feito a gente tinha, né, também treinado tudo, eu falei, tá, vamos avaliar se ele vai continuar, se ele vai internar ou se ele vai para casa. Então deixa ele no PA. Aí depois o pessoal me liga umas 9 horas da noite, 9h30 da noite, Conrado, a gente vai precisar internar o paciente está grave e tudo, a gente vai precisar internar o paciente. Aí eu desci para lá. Não porque a minha equipe não estava pronta, mas porque acho que o líder também precisa estar junto, participar, pegar na mão e estar próximo ali em algo que era novo para todo mundo. E aí eu fui da minha casa até a empresa,
eu fui da minha casa até lá uma distância ali de uns 15, 20 minutos mais ou menos de carro, e eu fui pensando, pô, como é que nós vamos fazer com a escala, né? Porque alguém tem que assumir esse paciente lá no leito, alguém vai ter que entrar. Aí eu fui pensando em quem que era o mais jovem, quem que era o que tinha mais talvez saúde, aquele que talvez não tivesse filho, ou que tivesse filho, que tivesse um número de filhos menor. Aí por fim eu lembro que eu parei o carro e falei, eu tô pensando que o cara vai morrer, que o técnico de enfermagem, enfermeiro que entrar ali, ele vai morrer. Então eu tô pensando na pessoa que vai morrer. Olha que coisa, né? E aí eu fui com aquilo e eu falei, pô, mas é minha decisão de fazer a escala também. Aí eu desço pra lá, chego lá, esse paciente ainda estava no PA, a gente traz ele, interna ele, a gente põe ele dentro do quarto e fala, tá, e agora como é que a gente vai fazer com essa escala? Aí o pessoal me vira e fala assim, a escala tá pronta, fizemos aqui a escala já. A equipe fez a escala. Então eles mesmos sentaram, eles mesmos... E eu falo que a enfermagem é de uma força, Gina, é de uma força tão grande, cara, porque assim, a gente não mede, é isso. É você já fazer a escala de um paciente de Covid que você tá no início, paciente número 1, e a enfermagem já vai lá e pronto. Eu tô lá, eu vou lá e vou assumir. A equipe multi, em muitos casos ali, a equipe multi privou de entrar dentro do quarto. E eu até entendo que foi uma medida mesmo para poder privar tanta gente de ter acesso a quem estava com o vírus. E a enfermagem entrou, a enfermagem ficou e era a gente ali o tempo todo, né, cara? E a gente perdeu muita gente, a gente é do mundo também o país que mais perdeu enfermeiros e técnicos por Covid. Então, assim, foi o país do mundo que mais morreu enfermeiros e técnicos de enfermagem por Covid. Eu perdi amigos, colegas por Covid que não tem como a gente achar um nexo causal para falar que pegou na empresa ou não pegou, que pegou de um paciente ou não, porque é uma questão epidemiológica difícil de você fechar, mas todos nós estávamos expostos. Então, para poder falar para você se acertou ou não, quando eu olho para trás e eu lembro da enfermagem entregar a escala para mim e falar assim, a escala está aqui pronta, são essas pessoas que vão entrar no leito, eu olho para trás e falo, eu fiz enfermagem e ainda bem que eu fiz enfermagem. Acho que quem talvez perdeu foram os bombeiros, porque eu acho que seria um ótimo bombeiro também, e é uma baita de uma categoria importante. Eu penso que eles fazem parte do corpo militar, mas eles têm um estilo diferente, uma conduta, para o militar é importante também, mas eles são do cuidado também, é muito impressionante. Quero que o Arthur ajude também, mas você podia começar respondendo uma pergunta bem direta, assim. O que é o SUS? O que é o SUS? Que a gente vê nos Estados Unidos, estão sofrendo, pedir uma ambulância, não consegue internar, não dá para entender o universo daquele jeito. Como nós nascemos num país onde você tem atendimento público, a gente reclama de tudo, bate em tudo, mas o que é o SUS? Acho que para a gente entender o SUS, a gente passa pela forma como a gente entende saúde, gente. E aí hoje é o dia 5/8, é um dia para a gente poder falar sobre isso. A forma como a gente entende, a forma como a gente pode trazer esse conceito de saúde. A gente entendeu por muito tempo saúde nesse país como algo menor, como algo pequeno, reduzido, ou no máximo aquilo que não é uma doença. A gente, por décadas, também tratou as pessoas voltado para a cura. Vou te dar um exemplo muito, muito fácil para a gente poder entender, até quem está em casa também entender. Hoje a gente afere a pressão. Hoje todo mundo já sabe quanto é que tem que estar essa pressão. Tem que estar 12/8. Então, se você fizer essa pergunta, uma infinidade de pessoas, talvez pouquíssimas pessoas, não vão saber que tem que estar bom essa pressão, que tem que estar boa essa pressão que tiver 12/8. Então é uma coisa que a gente massificou. Mas por muito tempo, por décadas, a gente teve uma visão apequenada disso. A gente não tinha essa visão ampliada de que a gente pode agir antes para que essa pessoa não fique doente. Então a gente está ali falando, isso começa na década de 20, 30, lá com a lei Eloy Chaves, acho que o Tião deve ter entrado um pouco nisso, o Tião que é um enfermeiro, pra gente, também referência para mim e para uma classe inteira. Isso nasce lá em Eloy Chaves, na lei de 1923, que se cria o primeiro sistema de saúde que a gente teve nesse país, mas com uma ideia de saúde apequenada. Uma ideia de saúde voltada para a cura, voltada para o corpo só.
Enfim, uma ideia pequena, né? E isso vai se dando ao longo das décadas, um sistema que não consegue, ele não dá conta do que é esse país. Década de 60, década de 70, a gente tem os piores índices de saúde possível nesse país. A gente tem morte de mães, bebês, taxa de perdas de mães, bebês altíssimas. A gente tem causas de doenças completamente, né, que a gente poderia não perder essas pessoas, a gente passa a perder essas pessoas de forma muito alta, índices muito ruins. Até que o sistema não consegue dar conta, a gente olha, não tem como fazer mais, a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga a saúde nesse país. E aí vem um movimento ali na década de 70, 80 chamado reforma sanitária. E o próprio nome já explica o que é isso. Uhum. Eu preciso fazer uma reforma do meu quadro sanitário nesse país. Teve uma participação muito grande de médicos que se envolveram nessa causa. E a gente copia o modelo inglês. A gente vai lá no NHS, que é o National Health System, que já existe desde 1910, 1915, salvo engano. E a gente olha para aquele sistema e fala, a gente precisa inverter a forma como a gente enxerga a saúde. E aí a gente copia esse modelo. Copia mesmo, de copiar e colar. Como se fosse um texto, você copia e cola ali. Você copia esse texto, mas a gente melhora, porque a gente dá o nosso toque, né? A gente dá o nosso toque. E a gente insere esse capítulo lá na CF de 1988. Então a gente insere um capítulo de saúde lá na CF, a gente passa a ter direito de saúde no nosso país e ali nasce o SUS. Então, para que a gente possa falar assim, o que é o SUS? O SUS, primeiro, que é uma conquista das pessoas desse país. O SUS não foi dado de presente para ninguém, o SUS não caiu no colo, o SUS foi uma conquista de pessoas que participaram de um movimento chamado Reforma Sanitária, década de 70, década de talvez 80, para que a gente pudesse reformar o nosso quadro sanitário e a gente conseguisse inverter a lógica de saúde que a gente tinha. A pequenada, voltada para a cura, voltada para o corpo, voltada só para a doença, para a gente ampliar. Falar assim, olha, o cara não precisa infartar para a gente poder cuidar. A gente pode aferir essa pressão dele antes. A gente pode fazer prevenção. É aí que está, Gino. Quando a gente fala do SUS, a gente fala não é só de um sistema que chega, a gente fala de uma nova forma de olhar para o nosso país enquanto saúde. A gente inverte a lógica. A gente fala, a gente não vai esperar o cara infartar, nós vamos aferir a pressão, nós vamos criar uma equipe que vai chamar de atenção primária, e aí nós vamos criar várias equipes dessa para que a gente possa agir antes, prevenir, cuidar antes, para não ter que agir depois. Primeiro porque agir, né, Gino, né, também depois custa caro pra caramba. Só por aí a gente já consegue, né, fora que é uma questão humana também, mas só por aí a gente vai pensar, o cara infarta, ele vai ter que colocar um stand, UTI, ele vai ter que acessar o sistema de saúde, quantas vezes. Então, isso é um custo pro sistema muito grande. Por isso que o outro sistema caiu, né? Por isso que a gente teve que ter o SUS, porque a gente tinha um sistema voltado para cura só. Então a gente inverte essa lógica, o SUS nasce com a CF numa lógica de ter uma saúde ampliada, ou que a gente chama de biopsicossocial. Então quando a gente fala que o SUS é integral, a gente fala que o SUS, a gente precisa olhar para essa pessoa, esse paciente, de forma integral, de forma biopsicossocial. Antes, o que se tinha? Um olhar biológico. Então, eu olhava para o corpo. Então, se aquela pessoa chegava para mim num pronto atendimento com uma queixa de náusea, diarreia, etc., eu ia lá, medicava ela. Mas se ela mora numa área que não tem água, esgoto, não, isso a gente não vai olhar agora. Isso não é objeto da saúde pública. A gente inverte essa lógica. A gente fala, não, saneamento básico faz parte, sim, a gente precisa entender ele porque isso impacta a saúde pública. Então a gente amplia o olhar. Então a gente passa a ter um olhar biopsicossocial e o SUS traz essa lógica. Ele nasce com essa lógica de que saúde é de todos nós, então também direito, mas não é qualquer saúde, é uma saúde ampliada.
E quando você fala dos outros países, o SUS ele dá um show nisso, né? Porque o SAMU ele atende uma pessoa na rua. Olha, eu já entrando no SAMU, Arthur. Mas o SAMU, quando ele vem buscar uma pessoa que está caída na rua, ele não vai perguntar se essa pessoa é de outro país, se essa pessoa tem emprego ou não, como era o sistema antes, que só tinha acesso quem tinha emprego, né? Ele não vai te perguntar nada, ele vai pegar a pessoa, pôr na maca, levar para uma UPA, levar para um hospital e no máximo ele vai colocar no nome paciente sem nome, até a gente saber quem é aquela pessoa, mas ele vai cuidar e vai fazer tudo. E ele sai de lá sem uma conta para pagar, que é o que assusta muita gente, né? Às vezes quando o pessoal vem de fora, vem de outros países até, o pessoal quer a conta final daquilo ali, e não tem a conta final. Ou até tem, porque a gente paga na forma de impostos também, né? Mas não tem a conta final disso. Olha só. Arthur, você podia complementar então o que é a SUS para você, que está terminando a faculdade agora, para depois eu quero depois você me falar quais são as leis que orientam, que você dá como disciplina, porque deve ter muito estudante querendo passar em concurso e vai ajudar. Eu quero puxar um pouco de sardinha pro meu partido, né? Porque eu passo pela perspectiva, assim, né, de ser um estudante da área da saúde que constrói, né, o Partido dos Trabalhadores, o movimento de juventude do PT e o SUS, né, foi uma construção de movimentos populares, né? De muitas pessoas antes de nós, né, que lutaram para que esse sistema existisse, né, e fosse financiado, né? Que eu acho que o nosso maior problema é o financiamento desse sistema. A gente faz até um desafio para a extrema-direita, o pessoal de direita gosta de falar que não existe almoço grátis, né? Na verdade, o almoço realmente não é grátis, mas o financiamento nós temos que conseguir tirar daquelas pessoas que têm mais almoço do que outras, né? Então, nessa perspectiva de construção popular que o SUS teve, né, a partir da Constituição Federal de 1988, esse sistema, né, que, como o Conrado falou, né, passa a ter uma visão de saúde ampla, né, não só para as consequências físicas, né, mas sim como um espectro bem geral e amplo sobre saúde mental, né, sobre também prevenção, né, sobre diversas áreas. A gente entra num grande problema que é como financiar esse sistema, né? Então, um sistema que é universal, né, que atende a todas as pessoas de maneira integral, em todos os lugares do Brasil, né? Então, a gente tem um desafio também que é territorial, né? Um país continental, como levar o mesmo atendimento da região sudeste, por exemplo, às outras regiões que existem no Brasil, né? Então, além de ser um atendimento de saúde, na minha avaliação, o SUS é um item de defesa de Estado, né? Eu considero o Sistema Único de Saúde também como um item de soberania nacional, né? Dentro dessa perspectiva. Então, a gente vê em diversos governos, né, democráticos após a Constituição de 88, nesses últimos anos que a gente teve depois da Constituição, e aí nós chegamos numa etapa depois dos anos 2000 que a gente teve que se debruçar sobre o financiamento desse sistema, porque realmente é um sistema muito caro, né? Como que nós vamos dar conta de melhorar todos os índices, né, que o Brasil tinha para melhorar, né, de mortalidade, de mortalidade infantil, né, de saúde bucal que as pessoas tinham no país. E aí eu acho que um grande avanço que eu quero destacar aqui na minha fala é sobre as gestões do PT, especialmente quando a presidente Dilma era, né, presidente também, sobre quando o Padilha foi ministro da Saúde nas suas primeiras gestões, que eu considero, viu, Conrado, como uma revolução que aconteceu dentro do próprio SUS. Nós conseguimos aprovar 25% dos royalties do petróleo para a área da saúde, né? Acho que você pode falar melhor do que eu. Mas nós saímos de um financiamento que girava em torno de 80 bilhões em um ano, e para o próximo ano seguinte nós passamos para 150 bilhões de reais, de um ano para outro, assim, com essa aprovação. E veio diversas coisas, mais médicos, farmácia popular, emenda constitucional 29, né, que a gente conseguiu garantir que o governo federal investisse sempre o que investiu no último ano, mas, né, o que o PIB aumentou, e definiu, né, aquelas porcentagens para os estados e para os municípios. Então não era definida que
os estados vão empenhar 12% e o município X%. Né? Então, eu considero esses avanços, né, que a gente conseguiu aprovar nos governos, né, do Partido dos Trabalhadores muito importantes. Né? Os royalties para o petróleo, do petróleo para a saúde, 25%, farmácia popular, mais médicos, né, emenda constitucional 29%. E também acho que um fato importante também, que foi o financiamento dos hospitais privados filantrópicos. Né? Antes, os hospitais filantrópicos tinham uma dificuldade muito grande de financiamento e eles conseguiram ter acesso a recursos do SUS, assim. Se eu falei alguma coisa errada, o professor pode me corrigir. Professor Conrado. Acho que é isso. Você podia então falar assim, quais são as... Tem a Constituição Federal, você falou que deve começar por aí, depois tem as leis federais. E já pode entrar na estrutura do SUS. Você falou do atendimento primário, quais são os atendimentos, o que seria em termos de estrutura para as pessoas visualizarem o sistema SUS como um todo? Eu acho que o que a gente ganha muito quando o SUS nasce em 1988, junto com a CF, é o fato de que o Estado passa a ter esse dever de fazer a saúde. Né? Então, que as pessoas já tinham direito de ter a saúde, a gente sabia ou a gente suspeitava disso, talvez. Era feito já por um sistema, o último foi o INAMPS, então era feito de alguma forma e tudo, mas isso não era muito, né? Isso, como eu falei, isso cai porque o sistema não consegue fazer o que tem que fazer. Mas acho que o ponto aí, quando a gente vira essa chave, que a gente cria o SUS, é que a gente coloca o Estado para poder fazer esse dever de prover a saúde. Então, quando a gente pega lá o artigo 196 CF, saúde é direito de todos e saúde é dever do Estado, eu sempre faço em sala de aula uma fala de que saúde passa a ser direito de todos e passa a ser dever do Estado. Porque, de fato, nunca foi antes nesse país. Se a gente for parar para pensar, o Estado nunca assumiu isso e a gente também nunca teve isso enquanto lei, né? Também direito. Então, acho que a CF é a nossa carta magna, Eugênio e Arthur. Quando a gente pega lá os artigos 196 até o artigo, então também 200, são 5 artigos que tratam especificamente saúde. Então, quando se precisa fazer uma decisão judicial, quando precisa fazer uma análise, a gente vai lá na ACF e a gente tem isso lá. E a gente tem depois, em 1990, 2 leis que vêm para poder explicar o SUS, como que ele vai ser feito na prática. Porque a CF, ela é uma carta magna, ela é enxuta também, não dá para colocar tudo que você quer colocar lá. Então, você tem 2 leis de 1990, que é a Lei 8080 e a Lei 8142, que são 2 leis que formam o arcabouço legal do SUS somada à ACF. Então, hoje, qualquer parecer jurídico, saúde, qualquer decisão jurídica, qualquer análise jurídica que você quiser fazer desse quesito, você vai ter que falar sobre essas 3 leis, colocando ali também a CF como uma lei. Você vai ter que falar dessa tríade ali, você vai ter que passar por ela. Então, a gente tem a Lei 8080, que é uma lei que avança também, é uma lei que trata há pouco, em 2022, passou a também falar sobre atendimento via telemedicina. Então, a lei que era de 1990, que lá não se tinha essa era, né, como se diz, nessa era que a gente tem hoje, a lei em 22 passou a poder falar que a gente pode fazer isso, muito também provocado pela Covid. Então, o SUS hoje ele tem esse arcabouço legal importante, tanto para quem estuda para a prova, né, Gino, sabe disso, mas para a nossa vida diária também, para a gente saber. Eu falo muito assim, se alguém chegar lá na porta da UAI, a porta da UAI, falar assim, quem te falou que você tem direito de ter isso aqui? Você tem que saber onde está escrito, porque às vezes vira e mexe, tem alguém que testa esse direito. Então você tem que saber aonde que isso está escrito, até onde vai, né? Até em que ponto que isso chega. Importante a gente entender como que o SUS, ele também trata com as empresas, então também privadas. Porque a lei, ela explica, ela fala assim que as empresas privadas, lá no artigo 23º da lei, 8080, fala assim, as empresas privadas poderão participar
do Sistema Único de Saúde de modo complementar. Então, ele deixa muito bem claro como que isso vai se dar. Por que ele coloca essa palavra lá? Porque o SUS, ele passa a ser um direito que se tem, Arthur, que ninguém substitui ele. Então, ele é quem tem que fazer a saúde pública. Mas eu posso ter uma empresa que vá fazer um complemento disso. Exemplo, quando se tem um surto de dengue. Então, o SUS consegue fazer 500 exames por dia de dengue. Você tem um surto de dengue, você tem que fazer 2.000 exames no dia. O SUS não vai conseguir. Então, vai ter que ter uma empresa que vai vir fazer isso, mas de forma pontual, específica. Então, é isso que a lei traz. Aí nós temos outros modelos que vai se dando, que entre essas empresas, né, também terceirizadas, cada vez mais ocupam esse espaço dentro do SUS. Acho que não faz 2 meses que passou na Câmara um projeto de lei que veio da Secretaria Municipal de Saúde, que 50 vagas de médicos foram extintas do quadro de servidores efetivos. Estava lá o Higino, eu tentei apresentar uma emenda para tirar esse trecho da lei, a emenda não passou. Mas aí a gente entende por que tirou 50 médicos ali, 50 cargos de médicos do quadro efetivo, para poder dar espaço para que possam entrar as empresas que vão fazer a vez do SUS. Já que você levantou essa bola, assim. Eu quero provocar os 2 vereadores aqui. Acho que a gente está caminhando para entrar para o contexto de Uberlândia, né? Que é um contexto complexo, né? Na minha avaliação, mas quero escutar os dois. Dado todo esse contexto, né, que o Conrado apresentou, né, que o SUS é um aparato de Estado, né, que a gestão do SUS deveria ser feita pelo Estado, né? Na cidade de Uberlândia nós temos administração dada pela Secretaria de Saúde, mas com pelo menos duas, né? Porque nós temos também a rede de laboratórios também terceirizada, né? Mas nós temos aí 2 grandes OSCs, né? 2 grandes entidades fazendo gestão, né? Das UAIs, né? Acho que o Conrado também pode entrar nessa questão de por que Uberlândia tem UAI e se é o modelo ideal, se a gente tem que mudar ou não, o que você pensa sobre isso, e o Higino também. Mas o que vocês avaliam, né, de como a cidade hoje é administrada, né, na área de saúde, né, em todas as... Metade pela Saúde da Terra, metade pela SPDM, administrando hoje 1,2 bilhão de reais e, de certa maneira, deixa a gestão municipal refém, né, sem, às vezes, poder ter autonomia real ali sobre a gestão da saúde do município. Não quero colocar que isso é uma questão fácil de resolver e que os prefeitos também não tiveram essa dificuldade, né? Mas qual que é a melhor solução para a saúde de Uberlândia hoje, tratando de uma cidade regional, né, Conrado e Higino? Eu penso que o Conrado podia, só para a gente conseguir debater sobre isso, explicar as estruturas. Sistema, né? Porque assim, você tem lá as UBS, o que seria o OBS nesse sistema, o que seria o AI, o que seria o tal das clínicas. E a gente chega nas empresas terceirizadas. Isso. Acho que a gente parte do nome do SUS, Sistema Único de Saúde. O nome, você tem o termo sistema, que vai trazer uma lógica de ordem, de fluxo. Você tem o termo único, porque ele é único mesmo. Então, você não é para ter um segundo sistema público de saúde. Porque a gente já teve outros momentos da história que a gente teve 2 sistemas públicos ao mesmo tempo. Então, ele firma ali, não, só existe o SUS. Então, não tem espaço para ter outro sistema público aqui. Então, mas você tem o termo sistema. Sistema vem de ordem. Sistema vem de fluxo, né? Correto. A gente pode falar do sistema, talvez, cardíaco. O sistema cardíaco, ele tem que fazer tum-tá, né? Que quando bate, né? Ele faz tum-tá, esse coração. Se ele faz tum-tum-tá, tá errado. Se ele fizer tá-tum, tá errado também. Então, o SUS, ele também tem uma lógica de qualquer sistema que tem também. O SUS tem o seu tum-tá. Qual que é o tum-tá do SUS, Higino? O SUS, ele se dá numa rede
E essa rede, o ponto central dessa rede, então se a gente pudesse desenhar uma rede aqui, o ponto central dessa rede se chama atenção primária. Ali é o ponto de vínculo das pessoas com o sistema de saúde inteiro. Inteiro. Então, o centro dessa rede, lá no centro dela, nós estamos falando da atenção primária. Postinho de saúde, unidade básica de saúde da própria família. São todos equipamentos que compõem a atenção primária. Ou atenção básica, são termos equivalentes. Atenção básica é o termo que a gente mais usa, o termo mais correto, mas enfim. Ali, então, nós temos no centro o postinho de saúde, que fica lá do lado da casa da pessoa, o mais próximo dela. Cada um é para atender em média de 4.000 pessoas, 3.500, 4.000 pessoas, numa lógica correta. Numa lógica de um espaço bem feito, né? Então, também dividido ali, de um mapa que se divide bem. Então, você tem uma equipe para 3.500, 4.000 pessoas em média ali. O que é essa equipe? Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, de 4 a 6 agentes de saúde. Configuração mínima de uma equipe de saúde de atenção primária ali. Só que em cidades acima de 500 mil habitantes, que é o nosso caso, né, o postinho, né, o BSF pode ter outros profissionais, né, dentista, laboratorista, aí eu posso ampliar isso. Eu posso ampliar isso por meio até do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que vai vir essa equipe multiprofissional para que possa dar esse apoio, né, também matriciar essas equipes. Que o governo federal, Egino, ele faz um aporte financeiro para auxiliar as prefeituras a ter esses profissionais na atenção básica. Só que Uberlândia, historicamente, sempre renegou esses aportes, né? Então, assim, às vezes a cidade tem direito a dentista, a laboratorista, a outros profissionais ali na UBSF. E recentemente, né, já consultei, principalmente nas gestões do Adelmo, Uberlândia não aproveitava esses aportes. Eu não estava aproveitando nem aporte financeiro para os agentes de saúde por conta da carga horária, né? Não sei se você lembra disso, né? O governo federal tinha uma carga horária específica e o Uberlândia tinha outra, e o Uberlândia teve que reduzir. Depois teve que reduzir. Só para eu entender aqui, o postinho não existe mais, ou existe ainda? Existe o postinho? Postinho é um termo popular. Postinho é um termo popular. É o posto de saúde, né? O postinho de saúde. O postinho de saúde é o BSF. A unidade básica de saúde da família. E aí, então, quando a gente fala que tem uma equipe da saúde da família que vai de casa em casa, ele está ligado a um BSF, necessariamente. Então, isso nasce, eu não sei o tempo que a gente fica contando história, também o professor conta história. Tem mais uns 25 minutos ainda. Isso nasce lá no Ceará, em Sobral, em 1991. Nasce o seguinte, a gente passa a ter o SUS tem uma lógica de fazer a saúde integral, como a gente falou, de forma biopsicossocial, e aí a gente tem ali as pessoas lá no Ceará, em Sobral, essas pessoas que são do bairro, líderes do bairro, que começam a ir nas casas pesar essas crianças, colocavam as crianças naqueles saquinhos que pesava, né? Ia lá para poder falar sobre coisas mínimas, sobre como que você tem que tomar uma água limpa, não tem água limpa, precisa ferver, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então começa a falar sobre questões de saúde, mas questões básicas, higiene, lavar as mãos, que precisa levar o filho para poder tomar essa vacina da polio, o peso das crianças, o peso para você pôr numa curva, coisa mais simples do mundo, né, gente? Então você tem ali um quadro que você vai colocando peso, faz uma curva e você precisa ver se essa criança está em baixo peso ou não. Que a Igreja Católica atua muito nisso, católica, exatamente, a pastoral. Eles puxam isso também. Participaram dessa construção do SUS. Exatamente. Assim, e aí você pega isso lá em Sobral, no Ceará, em 91. Você olha isso e você fala, nossa, que massa isso. Que são pessoas que não têm curso na área da saúde. São pessoas de ensino fundamental ou médio. Pessoas do bairro, líderes do bairro. Então tinha alguém que ia fazer isso de casa em casa. A gente dá um nome para essa pessoa. Vamos dar um nome para ele. Agente comunitário de saúde. Certo. Nasceu um cargo. Aí você tem ali uma ideia de que vamos investir nesses caras então. Naquela lógica que eu falei, vamos primeiro aferir essa pressão do que depois esperar o cara morrer. A mesma coisa que é um cara que não tem um custo alto. Você consegue disseminar isso em todos os bairros. Você consegue chamar todo mundo, faz um curso, qualifica e solta eles. E eles vão
de casa em casa fazer isso. E você consegue aplicar política pública de saúde, Exatamente. epidemiológica, né? E isso a que custa? Um custo baixo. Então você consegue expandir esse negócio. Isso dá muito certo. Só que aí eles pensam o seguinte, beleza. E se a gente juntar esse cara aqui, colocar com ele um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, colocar eles dentro de uma casa, lá dentro do bairro, para que possa ficar um pouco melhor, dar um pouco mais de base. Saber onde é. Exatamente. Aí nasce o Programa Saúde da Família, em 94. Aí ele nasce lá em o que é o antigo PSF, né? Então nasce lá em Sobral, no Ceará, lá em 94, Programa Saúde da Família. Então ele nasce baseado nessa lógica. Olha, nós já temos uma pessoa que faz isso bem. Então vamos criar uma equipe para ele, vamos pôr numa casa e vamos então também atender as pessoas daquela área ali, daquele bairro. Nasceu o PSF. Isso dá tão certo que isso vira depois Estratégia de Saúde da Família. Então deixa de ser algo menor, passa a ser algo maior, chamado ESF. E a prevenção é muito mais barata, né, Conrado? Então você tem ali... E o Uberlândia também está atrás nisso, né? Nós temos direito a ter 300 grupos de saúde da família, não é isso, Conrado? E em torno disso, e a gente parece que estava com 84. A taxa que a gente cobre de atenção primária, de fato. Teria que verificar. Mas o que acontece é o seguinte, a gente consegue fazer um acompanhamento, principalmente de doenças crônicas ali, e o acompanhamento das pessoas, dos idosos, né, das crianças, sem que essas pessoas procurem o sistema médio, né, ou de alta complexidade. Então, você, em vez de você esperar aquela pessoa chegar infartada na UAI, né, ou na UPA, que a gente chama de UAI, é melhor a gente acompanhar aquela pessoa ali todos os meses, ver se ela está tomando remédio para a hipertensão dela, acompanhar o diabetes. Né? Acho que essas equipes trabalham com mais prevenção, orientação à saúde, de como não... de acompanhar os índices, né, Conrado? Olha, se a senhora está com sobrepeso, acho que a senhora vai ter que fazer exercício. Então, essas equipes são importantíssimas, né? A gente dá um giro de 360 graus. A gente sai de um sistema que era voltado para a cura, a doença, voltado para aquilo que era também biológico. A gente gira 360 graus, cria o SUS, cria uma lógica de fazer a atenção primária voltada para a lógica do PSF, depois que vira ESF, e que hoje é o ponto central desta rede que a gente tem. Que é a UBSF. Que é a UBSF. Quando a gente fala da UBS, é porque ela vai atender, dentro dessa mesma lógica de atenção primária, mas ela vai atender de 20 a 30 mil pessoas. Mas é uma lógica que não é para ter mais. Então, não é para a gente criar mais unidades básicas de saúde. A lógica é a gente só criar unidades básicas de saúde da família. Então, basta ver que a gente tem 7 unidades básicas de saúde aqui só, e a gente não expande elas, porque a lógica não é expandir elas mesmo. Entendi. A lógica é a gente criar equipes de saúde a gente criar o BSF, e não somente o BS. E que essas infraestruturas depois vão servir para ser ponto de vacinação. Sim. Né, vai servir para ser ponto de coleta de exame de dengue, ou é um ponto que o Estado pode usar como infraestrutura caso dentro do bairro. Sim. Né? Então, ali você tem um ponto, aí você começa a poder levar a saúde para dentro dos bairros. Né? Então, você tem a atenção básica ali. Quando você precisa agendar uma consulta, então vamos fazer um caso aqui, vamos pensar no caso João, 60 anos. O João tem a equipe de saúde da família, vamos entender que existe a equipe, que pode ser o caso que não existe. Por exemplo, no bairro Santa Mônica não tem unidade básica de saúde da família em todo o bairro. No segundo maior bairro de Minas Gerais. Não é todo bairro que tem, pelo menos estamos falando da nossa cidade. Então, mas vamos supor que o seu João, 60 anos, ele tem a equipe, ele sempre vai lá, e o seu João começou a sentir uma dor no peito. O seu João começou a sentir uma dor no peito aqui, achou isso estranho, foi lá no médico, o médico avaliou, entendeu, falou, vamos pedir exames, vamos passar com o médico especialista, vai do cardio. Então, ele vai sair da atenção primária e vai para a atenção secundária.
Ali ele vai passar com o especialista. Ele vai fazer exames, ele vai fazer toda a análise que o médico especialista faria. Que não seja emergencial, né? Mas o vínculo dele, Gino, continua onde? Continua na atenção primária. Continua lá no postinho de saúde. Continua lá naquela equipe. Então ele está passando com cardio, tem o cardio agendado para dali um mês, não sei quanto tempo. Aí o cardio pede os exames, mas o ponto de contato dele é na atenção primária. Então, mas o exame travou, ele vai aonde? Na atenção primária. O médico já estou esperando faz 3 meses, atenção primária. Ele vai lá e cobra lá. Em termos de estrutura, eu estou aproveitando porque é o seguinte, eu durante 30 anos era uma pessoa de quase uma tecla só sem teto, sem terra, o tempo todo. Depois que eu me tornei vereador, eu... Ampliou o olhar. Assim, eu fui colocado por desafios que são do mesmo tamanho que eu fazia, só que eu só fazia aquilo, né? Então, hoje eu estou com gado, dança. Sabe? E saúde é um desafio muito grande. E de vez em quando eu brinco com você, que nós estamos no mesmo campo, mas eu sei que você é um especialista e por isso eu estou aproveitando para eu me formar. O Arthur também sabe um pouco, mas também está aprendendo. Mas para quem está assistindo. Então, o primário você explicou. O secundário seria o que em termos de estrutura grande? As UAIs está nesse campo? UAI, exames, ambulatório, pronto atendimento. Então, a UPA. Né? A gente tem na UPA que a UPA está na atenção secundária, o SAMU está na atenção também secundária, o CIAD está na atenção também secundária, o pronto atendimento secundário, toda a parte de exames, ambulatório, tudo isso está na atenção secundária, que a gente pode chamar de média, de baixa, média e alta. E aí a gente pensa... Baixa e média complexidade. Né? Baixa, média e alta, né? Que a gente vai já entrar nela. E aí o que a gente tem, Gino, que muitas das vezes o nó do SUS está aí também. Porque às vezes você até tem um acesso na atenção básica. Muitas das vezes você tem um acesso. Mas a hora que você precisa do especialista, a hora que você precisa do exame, a hora que você precisa ter uma avaliação um pouco mais refinada daquele problema, aí você trava. Então, só para a gente atenção secundária, pronto atendimento, UPA, SAMU, CIAT, ambulatório, exame. Mas eu acho que você precisa agora, eu sei que vai demorar um pouquinho, mas é importante. Mas, o que é o SAMU, o que é a UPA, o que é o CIAT? Tá bom. Resumidamente é importante para... claro. Eu acho que a gente explicar o UAI aqui, para quem está aqui, a gente até sabe o que é, mas é importante a gente entender. A UPA, ele faz um atendimento, como o próprio nome já chama, Unidade de Pronto Atendimento, UPA. E ela tem o termo UPA 24 horas. E a lógica da UPA é ser um pronto atendimento, não é a gente fazer internação. A lógica da UPA é você estabiliza o paciente, né? E leva ele para outro ponto. A lógica da UPA não pode ser internar. Então, se a gente olha para o UAI, que faz um papel da UPA aqui, a gente olha para a UPA e vê os pacientes sendo internados ali, está errado. Ali não é o ponto de... Ali não é o ponto do SUS para que a gente interne. A gente interna dentro de todo... A gente deveria internar em outros espaços que sejam mais corretos, adequados. Posso até internar para uma observação curta e rápida, e não para uma internação que vai demorar dias, semanas ou meses. Quando ele chega o paciente está na UPA faz 30 dias, mas o que é isso? Então virou uma internação mesmo isso daqui. Então a UPA é para se fazer um pronto atendimento. Se o paciente chega grave, a gente estabiliza o paciente e leva o paciente para outro ponto. A minha análise é que o grande problema do UAI é que ele concentrou tudo ali, né? Ele concentrou atenção primária, concentrou atenção secundária e concentrou atenção terciária dentro da UAI, né? Então, mas para aquilo que a gente fazia há 20 anos atrás, dava certo. Então, quando a gente faz as críticas da UAI, pelo menos eu olhando pelo sistema, para aquilo que ela propôs fazer lá atrás, Arthur, eu até entendo que ela conseguia também responder. Hoje ela não consegue mais também responder. Hoje a UAI não consegue fazer isso. Quando a gente olha os indicadores da UAI, a gente fez a audiência pública, né, também recente, a gente pôs esses dados lá. Quando a gente olha os dados,
Os dados mostram para a gente problema e esses dados apontam para a gente perspectiva de que eles vão se manter. Então, Ou aumentar, né? quando a gente olha para uma linha no próximo ano ou para um próximo período, os dados continuam os mesmos. Então, você tem um mesmo padrão ali. Você não tem um efeito de melhora. Mas por conta disso, acho que a UAI, para aquilo que ela propôs fazer lá quando ela foi criada, ela deu conta. Ou ela conseguia responder à demanda. Hoje a nossa cidade cresceu. O setor sul é o setor que mais cresceu. Nós não temos UAI próximo ali, a gente não tem uma UAI dentro do setor sul, exatamente onde o setor sul está explodindo, de loja, de empresa, de shopping. Enfim, a gente precisa pensar novamente o modelo. Então a UPA é isso, o UAI a gente comentou, o SAMU e o SEAT. Agora o Egino me pôs aqui numa sinuca aqui polêmica, né? Acho que a lógica do SAMU, ela é muito simples de ser entendida, que é um serviço de, talvez, urgência, né? Então, você tem o paciente que foi vítima de um trauma, o paciente bateu o carro, bateu a moto, o paciente infartou no shopping, infartou em casa, enfim, tá numa festa, teve algum problema, então o SAMU atua. Então, a lógica do SAMU, quando o SAMU foi criado, é oferecer um sistema de urgência e emergência que consiga levar, Egino, atendimento humanizado. Você citou lá muito bem, lá no início do vídeo, que quando a gente olha, quando precisa ser feito, né, Egino, né, também resgate, que não é pelo SAMU, vai ser feito por quem? Hoje, na nossa cidade. É o SEAT que faz. Não, mas se a gente não tivesse o SEAT... Corpo de Bombeiros. Exatamente, também. Eles iam lá buscar a gente. Mas o que faz, né, talvez, eles também? Eles colocam na maca e levam para o serviço de saúde. Não vai ter, pelo menos no nosso estado, você não tem enfermeiros e médicos dentro do corpo de bombeiros que vai no carro e vai prestar esse atendimento. Nós não temos esse modelo aqui, né? Isso é o Então, SAMU desenhado. Aí a gente cria o SAMU para que a gente possa humanizar isso. Pô, eu lembro de uma vez que teve um acidente lá no Terminal Central de uma vítima que o ônibus fez uma esmagadura dos membros inferiores dela, das pernas dela. E na época a gente não tinha o SEAT ainda. Então vem esse bombeiro, resgata, tenho certeza, Gino, que com maior... Não tem dúvida. Não tem dúvidas também que eles fazem isso com zelo, um cuidado, uma atenção assim, o máximo possível. Mas, poxa vida, eu era aluno ainda, eu era menino, mas eu lembro desse caso. Você pega essa pessoa, coloca na maca e leva ela para a UFO, que é para onde aí a gente vai entrar na atenção, então, da terciária, que é o ponto mais alto do nosso sistema. Porque lá é o mais complexo. Então, sai lá do Terminal Central para a UFO. Pô, você pôr essa pessoa na maca, levar ela no carro, com todo o cuidado que eu tenho certeza que eles fizeram, que é nobre deles fazerem. Mas a pessoa vai com dor, começa por aí, a dor. Então, se eu posso ter uma equipe para chegar e para medicar a dor daquele paciente ali, no chão, onde ele machucou, onde ele teve o trauma, você já consegue dar para essa pessoa um pouco mais de calento, você já consegue olhar por ela, também cuidar dela já. Você pode até mesmo passar um tubo nessa pessoa, a pessoa está lá no chão, você já precisa, né, talvez medicar, entuba essa pessoa ali mesmo e já age ali mesmo. Então, a gente consegue qualificar este atendimento de forma que se torne mais humano. Eu tive agora no SAMU, eu entrei dentro de um carro do SAMU, eu tenho certeza, Gino, eu tenho certeza disso que eu vou aqui agora falar. O carro do SAMU, a USA, que é a unidade de suporte avançado, eu tenho certeza que ela é muito mais equipada do que muito leito de cidade pequena. Eu tenho certeza disso, porque o que eles têm lá, equipamentos da última geração, tem tudo que é tipo de remédio, que é caro remédio, você manter estoque de remédio, é caro pra caramba. Então, assim, aquele leito que você tem ali, não é nem de cidade só, talvez pequena, não. É talvez de cidade grande também. Aquele leito que você tem naquele carro ali... Não tem o paciente vivo, né?
É um leito assim, se você precisar ficar com... Vamos supor que o carro parou, tá numa rua travada, você vai ter que ficar 2 horas parado. Você consegue manter a vida daquele paciente. Pela lógica dos homens, sim. Se for pela lógica de Deus, não vai. Mas pela ciência e pelos equipamentos, insumos que você precisa ter, você não precisa de mais nada. Não tem o que, sabe? Claro, se você estiver dentro do centro clínico, internado, com equipamentos, aí é completamente diferente. Mas eu tô falando de recurso mínimo ali para você manter a vida. Então, o SAMU, ele vem com essa lógica de tornar mais qualificado esse atendimento que é feito ali na ponta, lá no trauma, lá no acidente, sabe? E o CIAT, ele é feito numa lógica muito que é feito no Grau, em São Paulo, que é você fazer uma mescla entre aquilo que já existe com o corpo clínico. Então, você coloca enfermeiros e médicos dentro do que já existe. É uma lógica também, mas é uma lógica e uma escolha de sistema que a gente, né, que a gente vai ter ali. A gente precisa muito pensar em custo. Aí eu já vou entrar na lógica do SAMU, pegando o gancho. Aí a gente precisa muito pensar na lógica do custo. O SAMU, ele vai ter uma lógica que você financia tripartite. Eu vou naquilo que você falou, Arthur. De que a gente precisa pensar em como que se financia o SUS. É muito nobre, bonito você ver a lei e falar o SUS é integral, o SUS é isso, o SUS é aquilo. Tá tudo na lei. Tem gente até que fala que o papel cabe tudo. Mas, ao mesmo tempo, como é que nós vamos financiar isso aqui para poder conseguir, na prática, também traduzir o que está na lei para poder fazer na prática o que tem que ser feito. Então, o SAMU, eu penso que a lógica para a gente não é a gente olhar do ponto de vista técnico se o CIAT é melhor ou se o SAMU é melhor. Os dois vão ter os seus pontos positivos e isso é muito importante que a gente deixe muito claro aqui. O CIAT é uma equipe técnica que também faz e faz muito bem aquilo que faz. Então a gente tem lá dentro enfermeiros, médicos, técnicos que eles fazem muito bem. Então a lógica não seria a gente olhar para a gente poder colocar num ranking, o CIAT é melhor, o SAMU é melhor. A fala não é por aí. Eu penso que a fala não é assim por aí. Porque são dois sistemas que são criados com uma lógica de levar atendimento para as pessoas. É claro que um ou outro vai fazer algo melhor. Então, um vai ter um ponto positivo aqui que é mais positivo que o outro. A lógica do que nós estamos, né, também falando é que o SAMU é algo nacional que já existe. Algo que vai te dar aporte. Algo que vai conseguir já te contar que numa outra cidade que ele entrou, ele conseguiu fazer isso aqui e já tem um caminho trilhado para que você possa fazer parecido. Algo que ele vai trazer uma equipe para que você possa capacitar uma equipe toda. Então o SAMU, e ele tem a lógica principal que para a gente é muito importante para uma cidade que se gasta atualmente 37% dos seus recursos para a saúde e que vai para 40%, que já foi feito esse anúncio, Gino, que vai para 40%. A lógica do SAMU para a gente principal hoje é financiamento. Sim. Você sai de uma lógica de pagar o CIAT sozinho, Gino, sozinho. Uma cidade que banca o CIAT, que é caro pra caramba, salvo engano, dado que eu vi agora recente, é um custo de R$1 milhão por mês para que você possa manter o CIAT rodando, operando. O custo, se a gente e para ter uma equipe menor do que o custo de uma UAI, né? Hoje é de 2,5 milhões a 3 milhões por mês. O custo de uma UAI. O custo do CIAT operando é 1 milhão. E nós estamos fazendo isso do nosso bolso. Tá saindo 1 milhão do nosso bolso todos os meses para poder pagar o CIAT. Aí vem a lógica. Vamos pôr mais 2 para pagar a conta. Como manda a norma. Saúde está lá no artigo 196 da CF. Saúde é direito de todos e dever do Estado, o Estado com E maiúsculo. E o senhor é doutor na área, Gino. O Estado com E maiúsculo, na forma tripartite, na forma da União, dos Estados e dos
dos nossos 5.600 municípios. Então, vamos pôr os 3 pagar. Conrado, então você não concorda com um colega nosso vereador? Eu não vou citar o nome dele, não, mas... Pra não dar direito de resposta não, não é por isso, não. Porque às vezes a pessoa fala pra mim... Chama ela aqui, convida ela aqui. Às vezes a pessoa confessa alguma coisa ali nos bastidores e não publicizou ainda. Mas ele já era do governo anterior, tá nesse governo também. E ele está dizendo que ele acha que não é uma boa o SAMU porque Uberlândia, como é uma cidade polo, é uma cidade que ela centraliza muitos atendimentos na região, que vai sobrecarregar os hospitais aqui. Você concorda com isso ou não? Do que ele posiciona sobre o SAMU, eu sei quem é. Uma coisa eu acho que ele está correto, a outra coisa eu acho que ele não está correto. Eu acho que isso é o ponto que ele não está certo. Por quê? O SAMU ele não muda a ordem da lógica de atendimento regional. A gente precisa entender também, Gino, que nós somos município polo da nossa macro-região de saúde. Nós já somos um município regional. A UFO, ela atende quem vem de fora. Quem vem de fora. E a UFO atende, eu até brinco isso nas aulas, nós não estamos fazendo caridade. Recebemos para isso. Quem vem de fora está pagando. Então, quando vem esse paciente lá do Prata para cá, o Prata está pagando. Se está pagando pouco, se está pagando muito, aí é outra discussão. Paga um sistema de transferência de conta para conta. É tá, isso? Mas isso está pagando. Isso gera um custo para que aquela cidade pague também isso. Tanto é que não vem todo mundo, pelo menos via SUS. E a cidade tem suas cotas. Fácil. Ele não pode colocar na van e trazer todo mundo que ele quiser para cá. Vem o número de vagas que eu tenho. Então, ó, saiu 10 vagas disso. Pego a minha fila. Isso eu tô falando de uma cidade pequena, cidade próxima à nossa. Pega a minha fila lá, tem 10 vagas. Então eu vou pegar essas 10 vagas aqui e vou trazer para cá. Pode 11? Não, não pode. São 10. Ah, mas se vai aparecer furar fila, aí é outra coisa. Então, nós somos, Gino, cidade polo, município polo. Então nós já vamos... Ó, se tem um acidente grave lá em Ituiutaba, um acidente grave, gravíssimo, para onde que vem? Para UFO. Gestante de alto... Isso no SUS, né? Gestante de alto risco, lá em Campina Verde. Vai vir para onde? Para UFO. Independente tem SAMU, nós tem SAMU. somos referência da atenção terciária. Com SAMU ou sem SAMU. Com SAMU. Hoje, se tiver acidente grave em qualquer outra cidade da nossa região, vai vir para cá. A pé, de cavalo, de SAMU, de bombeiro, do jeito que quiser. Mas a lógica é vir para cá. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender. Agora, a gente também precisa pensar o seguinte. O SUS é porta aberta em muitos casos. Quando chega um paciente lá na UAI, o paciente chegou na UAI, vindo de uma cidade vizinha, é difícil a gente negar esse acesso. Porque está escrito lá no artigo 196, saúde é direito de todos e dever do Estado. Direito de todos. E ali, como é que nós vamos triar isso, gente? Como é que nós vamos saber quando ele fala que mora na casa da tia e ele chega com uma dor no peito, aí você vai ficar investigando se mora, se não mora. O tempo que você olha isso, o cara infartou e falou assim, veio a ó porque a gente estava querendo saber se era de uma cidade ou não vizinha. A gente precisa fazer formas de controle disso também. Aí a gente não pode passar pano para isso também não, porque como eu falei, o SUS tem uma lógica, ele é sistema. Então, também a gente não pode fazer essa fala que fala, não, então você acha que pode vir esse paciente, ele pode entrar lá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é algo que acontece, que a gente precisa pensar formas como a gente faz como é que se diz, né? Como é que se diz? Como é que a gente faz essa gestão também acontecer? Esse é o ponto que eu não acho que ele está certo. Porque eu não consigo entender impacto na UAI em termos de número de atendimentos, porque eu pus o SAMU aqui. Conrado, eu estou preocupado só com o horário, porque a gente tem só mais 10 minutos, mas eu penso que se você topar, a gente faz mais um na semana que vem. Acho que o Gino gostou. Não, é porque eu acho que faltou muito assunto, mesmo. A lista do Arthur não passamos metade. Eu achei que ia dar tempo.
Eu acho que a gente podia pelo menos passar para o terciário. Terciário. Só que você podia me esclarecer uma dúvida que eu tenho. Mas assim, eu tenho a intuição de como é que funciona. Por exemplo, eu não posso. Por exemplo, eu sofro um acidente, meu carro está funcionando ainda, minha esposa quebra a perna, eu não posso ir direto para o hospital das clínicas. Pode. Posso ir direto para o hospital das clínicas? Pode. Eu não preciso passar pelo... Se lá for o ponto mais perto da sua casa e você está passando mal e está em risco de vida, você precisa ir para lá. Se você está a 2 quadras da UFO, você vai para lá, sem dúvida alguma. Só que o sistema é complexo, né? Eu até queria retomar um pouco o tema do SAMU e abordar... Entrar no terciário. Do terciário e um caso que eu vivi lá do lado do restaurante universitário que eu quero contar. Mas acho que o SAMU em Uberlândia foi uma decisão política, né? Acho que o ex-prefeito Adelmo foi cruel com a cidade de Uberlândia com essa decisão que ele tomou. E eu pude acompanhar assim, o SAMU bem de perto. Eu sei que o Gilmar teve uma luta enorme, né, para trazer o SAMU para a cidade de Uberlândia. E eu acompanhei muito próximo também de um líder político nosso, regional, que já até faleceu, que o ex-prefeito de Centralina, viu, Higino, que é o Joedes, né, o Joedes Ferreira, que ajudou muito, né, nessa conquista desse consórcio, né, do SAMU para a nossa região, né, das cidades que compõem o SAMU. E vocês conseguem falar melhor disso do que eu, mas foi uma decisão política que eu acho que prejudicou muito a população de Uberlândia, porque nós temos 27 cidades, né? A Uberlândia é a 27ª e a única que não aderiu a esse consórcio. Da nossa macro-região. Da nossa macro-região, e deixa de perder hoje 10 milhões de reais ao ano, né, de investimento que poderia estar vindo para a cidade, auxiliar, financiar esse sistema e ter uma estrutura de atendimento para a população robusta, né? Por muitos anos, mais de 10 ambulâncias ficaram paradas na sede, né, do SAMU, que eles chamam de Sistri, que é aqui em Uberlândia, né? E que, inclusive, o atendimento que era feito por helicóptero, o helicóptero saía daqui de Uberlândia para atender os municípios menores daqui da região. E por essas decisões políticas, né, 8 anos de mandato ao Adelmo, esse helicóptero sai daqui, se não me engano, está na base de Uberaba agora. Isso. Então, assim, acho que foi muita perca para a cidade de Uberlândia. Mas, além das vidas, né, que se perderam por essa falta de infraestrutura, que é muito maior que a do Sistri, que é do CIAT, eu acho que se o SAMU voltar para a cidade, nós vamos demorar muitos anos para fazer um papel de educação dessa população. Porque nos municípios pequenos, eu acompanho bastante, a população já sabe que o 93, é o 93, né? Que o 93 é o SAMU. O 92. O 92. A população sabe que o 92 é o SAMU, e então... o 93 bombeiro. Eles conseguem acessar o SAMU de uma maneira muito mais fácil, que a população de Uberlândia não está preparada. A população de Uberlândia não sabe... É um trabalho educativo, Isso, né, a população de Uberlândia não conhece o que é o 92, vai demorar muitos anos a conhecer depois que o SAMU for instalado aqui, vai ter que fazer um trabalho educacional muito grande, e a gente vê coisas que não acontecem nos municípios pequenos, como criança nascendo dentro de Uber, né, porque em bairros muito afastados nem o Corpo de Bombeiro, nem o CIAT conseguem ir muitas das vezes, né, Pequis e outros bairros, que a própria população tem que se ajudar ali para levar essas pessoas até o AI, né, enfim. Então, acho que a cidade de Uberlândia perdeu muito, né, se o prefeito Paulo Sérgio tomar essa decisão de fato, né, concretizar de que vai trazer o SAMU para a cidade. Eu acho que todo mundo ganha com isso, nós não temos que partir de uma perspectiva de lógica política, né? Quem fez isso foi o Gilmar, foi o Adelmo, né? Acho que o prefeito Paulo Sérgio tem que, nesse momento, escolher o que é melhor para a população. Eu acho que os números podem mostrar isso, né? Nas cidades que o SAMU foram implementados, a quantidade de atendimentos de AVC, a quantidade de pessoas infartadas que foram socorridas, né? Porque o SAMU está dentro de uma lógica de um tecido, né, Conrado? Então ele tem protocolos, você tem protocolo de AVC aplicado ali, integrado já com o hospital da UFO ou com outros hospitais, e o médico no telefone, né? O médico consegue orientar, olha, a senhora tem o medicamento tal em casa, né? Que se a pessoa estiver infartado, toma um AS, tem que fazer isso, é assim que você atende, né? Se o paciente está convulsionando. Então acho que o SAMU vai revolucionar
a saúde de Uberlândia se de fato for implementado, né? Acho que o SAMU ele tem uma capacidade, tem um aporte técnico, teórico e prático muito grande. Então dá para eu poder pensar no que outras cidades já passaram, dá para olhar cidades que tem o SAMU com as motos, né? Então você tem o SAMU que faz o atendimento via moto, então a moto já vai na frente, você tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem que vai na moto e já chega, consegue chegar lá na cena daquele trauma mais de uma forma mais célere, mais rápida. Você tem cidades que tem parques muito grandes que você consegue colocar o SAMU em bike. Então já pensou no Parque do Sabiá, daqui a pouco a gente tem o SAMU na forma de bike lá dentro, né, para poder conseguir chegar em alguém que teve um acidente lá num evento, uma corrida, né, alguma coisa assim. Você tem o SAMU na forma de barcos, né, então você tem o SAMU. Então o SAMU ele tem uma experiência, né, a gente fala de um serviço mais robusto. Né? Aqui eu preciso ser justo com o CIAT também, os colegas do CIAT que fazem um esforço clínico e técnico grande para poder oferecer isso também. Mas é como se eu estivesse querendo falar de um sistema nacional para um sistema que a gente criou. Então é um sistema também limitado, né? É um sistema que não vai ter acesso a essas experiências todas que eu citei, que é um sistema nacional. Então acho que o SAMU foi uma decisão política mesmo, sem dúvidas alguma, e acho também que essa escolha, essa decisão de trazer o SAMU agora, também o Paulo Sérgio, foi uma bola dentro, eu falei isso já várias vezes, o Paulo Sérgio colocar isso e trazer isso, foi um ganho pra gente. A gente precisa ter esse recurso, aí a gente precisa, né, também batalhar para que tenha o dinheiro para que se possa fazer de fato o SAMU rodar. Para que a gente possa de fato fazer o Estado cumprir a parte que cabe a ele, o governo, né? Então também federal cumprir a parte, porque a nossa lógica principal hoje é essa: a cidade não consegue comportar mais atenção terciária, saindo do SAMU. Então o SAMU buscou a pessoa, né, Arthur? O SAMU buscou a pessoa, ela vai para o ponto mais complexo do sistema, onde eu vou ter uma demanda de equipamentos, materiais, insumos, recursos, né, também financeiros, tudo ali vai ser complexo. Porque eu estou falando de pronto-socorro e estou falando da UF, talvez, que é o exemplo que a gente pode dar. O Hospital Municipal também. E o hospital lá, né? Também que o Hospital Municipal é um hospital regional, inclusive. O pessoal acha que o Hospital Municipal é só de Uberlândia, né? Estou falando besteira. Mas dentro da lógica do Estado, até disse que era para ser, né? E a gente não tem um hospital aqui, né? Então regional, né? Mesmo, para poder chamar de hospital, né? Também regional. Enfim, então o SAMU pegou essa pessoa, ou ela veio da UAI ou veio da UPA e vai ser depois também levada para esse ponto mais complexo do sistema, o hospital, ou o pronto-socorro, né? Então, aí o pronto-socorro eu não estou falando de um pronto-atendimento que é para a gente estabilizar o paciente e levar. Eu estou falando de um pronto-socorro que vai ter especialista, um pronto-socorro que vai ser capaz de avaliar de uma forma mais fina aquele caso clínico que tem ali. E se for preciso, vai para uma mesa cirúrgica, vai internar, UTI. Aí eu estou falando de um complexo, talvez hospitalar, que está tudo isso na atenção, então também terciária. Então são 3 níveis de sistemas, ou quando a gente olha para uma rede, 3 camadas dessa rede. Dentro dessa rede toda a gente tem equipamentos importantes, vigilância sanitária, epidemiológica, a gente tem o CAPS, a gente tem outros serviços de saúde que compõem essa rede, também a zoonose. Então a gente tem outros serviços que eles vão somar esses equipamentos para que esses equipamentos possam rodar e possa fazer o Sistema Único de Saúde, como chama sistema, fazer o seu fluxo, fazer a sua ordem. Então pegar o caso do seu João, 60 anos, com a dor no peito. Ele sai da atenção primária, vai para a atenção secundária, faz um atendimento médico com o especialista, faz um exame. Se ele sentir mal,
ele vai para a UAI, ele vai lá na UAI, e o médico avaliou, precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Ele vai para atenção terciária, faz lá, mas sempre o ponto de contato desse cara lá do seu, né, João ou de todos nós é na atenção básica. Então ele volta para lá. Arthur, acho que a gente precisa começar a finalizar. Senão nós vamos ter a tarde inteira. Mas eu gosto. Vamos ver se a gente marca mais uma para semana que vem, porque faltou muita coisa. Por exemplo, a relação entre o sistema de saúde público com o privado. Faltou discutir a questão dos exames, nós visitamos, falta muita coisa. Se você topar, eu acho que fica. Eu acho que uma tarefa do vereador também é informar, eu acho que você entende muito disso. Agora pro Arthur já fazer as razões finais, depois. É só agradecer, né, o convite, né, por participar desse podcast. Eu acho que é muito importante levar informação sobre saúde para a população. Do ponto de vista das análises, de conjuntura política também, acho que a cidade de Uberlândia não é uma cidade regional, né, referência em saúde para muitas cidades da nossa região, então é muito importante, né, ver 2 vereadores, né, da cidade de Uberlândia se debruçando sobre esse tema, né, o Egino querendo aprender e conhecer mais, e também, né, para o próximo podcast que a gente for participar, a gente trazer um pouco da perspectiva dos estudantes, né, nessa participação desse sistema, né, que aqui na cidade de Uberlândia os estudantes da área da saúde não atuam na rede básica, infelizmente, né? Nem os estudantes da medicina, nem da enfermagem, nem da nutrição, nenhuma área, né? E acaba com nossos estudantes, principalmente da UF, tem que ir para outras cidades fazer os estágios, internatos, fazer o primeiro ano da residência, professor Conrado, né? Então, como que um aluno de medicina sai da UF e vai fazer o primeiro ano da residência, né, em outras cidades, Centralina, Monte Carmelo, Campinópolis, né, e não tem acesso ao UAI, não tem acesso ao BSF na cidade de Uberlândia, né? Nós precisamos que a prefeitura enxergue esse problema, né? É muito sério isso. Nós estamos falando que nós não estamos capacitando nossos futuros profissionais para atuar na rede que eles vão atuar no futuro. Então esses profissionais vão formar aqui na cidade de Uberlândia e vão entrar para a UAI, vão entrar para dentro, né, da rede sem a experiência que essa rede pode oferecer para eles, né? Então acho que se eu encerro essa minha participação nesse podcast trazendo não uma denúncia, mas trazendo essa perspectiva, né, de que é urgente essa integração dos estudantes na rede de saúde de Uberlândia. Acho que esse é o que eu queria falar nesse momento. Obrigado. Conrado, as considerações finais. Falar para você, né, mais uma vez, né, também obrigado por estar aqui. Acho que a Câmara nós somos 27, cada um com as suas linhas de pensamento, ideológicas, pessoas que estão no mesmo partido e às vezes têm visões diferentes, Isso mesmo. mas você é uma pessoa que a gente sempre conversou, a gente sempre tratou, embora a gente não está dentro do mesmo partido, a gente tem ideias muito parecidas, muito próximas. Então, acho que essa coisa de querer falar sobre o SUS já é algo importante. A gente precisa pautar o SUS, a gente precisa falar sobre o SUS, a gente precisa entender o SUS. Uma né, das coisas que me fez vir para esse mundo político, para essa área política, foi depois de ver tantas vezes muita gente falar errado sobre o SUS. Ou falar até coisa que não deve, ou fazer várias análises ruins do SUS. Eu venho lá atrás, isso foi fala minha para poder até pedir voto. Falei, a gente precisa qualificar o SUS dentro da Câmara, a gente precisa qualificar essa fala, né? E acho que a minha missão, uma delas dentro hoje da Câmara, é a gente conseguir então também qualificar. E estar aqui é então também cumprir um pouquinho dessa missão. Então, se eu posso conversar com, né, você, com a sua base, né, também eleitoral, e a gente consegue levar um pouquinho mais do que é o SUS, do que o SUS é, o que o SUS faz, como a gente entende saúde, como a gente falou aqui hoje, um papo super bacana. Então, para mim, isso já é cumprir a minha missão, que eu quis entrar e que eu quis, claro, com os votos que eu tive, para que eu pudesse aqui, então, fazer. Então, para mim, se quiser marcar de volta, quiser marcar outras vezes, estou aqui para poder falar de SUS, um tema que eu gosto pouco, e
E que falo muito, né? Que quem dá SUS em sala de aula, as minhas aulas de SUS são uma tarde inteira, uma noite inteira. Então, depois eu vou te levar numa aula minha, viu, Gino? Eu vou falar com você, é alegria, vai ser um prazer. Então, nós estamos terminando mais um Pode Ocupar. Não pode invadir, mas pode ocupar. Pode ocupar o SUS. O SUS Pode é nosso ocupar o desde SUS. 1988, por direito, conforme está na Constituição Federal da República. Ocupar os debates. Então, assim, eu aprendi de verdade com você. Acho que precisamos fazer mais um bate-papo, ainda mais nesse contexto aí de fiscalização, CPI. Mas eu tenho que agradecer o Ronaldo, doutor Ronaldo. Aqui nós estamos no escritório de advocacia del Padre. E ele, muito generosamente, ele tem oferecido esse espaço para a gente fazer debates com pessoas que têm informações importantes, igual você tem. Então, eu quero destacar a importância desse apoio que a gente está recebendo aqui do Del Padre. E agradecer quem acompanhou até agora, acompanha nossas redes sociais. E esse podcast tem um sabor especial, porque hoje nós protocolamos, né, um pedido de CPI para investigar o sumiço de 6 milhões de reais. E por isso, na semana que vem, a gente volta aqui para dizer quem assinou e se a CPI vai ser ou não instalada, para a gente conseguir fazer o nosso papel, que é fiscalizar. Então, muito obrigado e acompanhe o próximo Pode Ocupar. Viva Viva o SUS!